A sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo de número 36. É um versículo somente. Eu quero ler esse texto com calma, com precisão e com unção do Senhor. 11:36. Diz assim na doce e inerrante palavra de Deus: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amanhã, dia 31 de dezembro, pelo calendário cristão, nós fecharemos as cortinas de mais um ano, o ano de 2018. Eu não sei como foi para você este ano, mas creio que de uma forma geral foi um ano difícil, com muitas lutas, com muitas dificuldades, mas eu creio que se encerra em um momento muito bom, trazendo muita esperança, muita expectativa pelo que virá. Iniciamos o ano com um novo presidente, iniciamos o ano com um novo pastor da igreja. Eu creio que será um tempo especial, tanto na nossa igreja, como na nossa nação, como no estado, como no município. Eu creio que nós vamos viver um dos momentos mais auspiciosos da história do nosso país. Eu creio que nós viveremos um tempo que lembraremos para sempre desse tempo de mudanças e transformações. Mas é necessário, queridos, que nós tenhamos um pouco de paciência, porque virão mudanças, virão acertos, virão correções, virão reformas que são necessárias há muito tempo em nossa nação. Talvez aqui na igreja nós não precisemos de tantas reformas. Acho que algumas delas já foram feitas. Mas com certeza é um novo tempo com o pastor Ricardo, uma pessoa dinâmica, uma pessoa alegre, uma pessoa que tem muitos planos para a igreja. Eu creio que como igreja teremos um tempo muito especial, assim como com a nossa nação. Um tempo totalmente diferente, eu creio que nós teremos. Estava buscando em Deus o que falar para a igreja. Porque normalmente a mensagem do último dia do ano, hoje não é o último dia, mas é o último culto do ano, o pastor da igreja normalmente dá a linha para o ano seguinte para a igreja daquilo que Deus falou com ele. Eu creio que nós vamos ter isso no dia 5. O pastor Ricardo vai trazer a mensagem e vai nos dar o norte para o ano de 2019. Mas, ao preparar essa mensagem, ou me preparar para fazer essa mensagem, busquei em Deus a direção. E o que veio para mim, queridos, foi uma palavra: Jesus. Você pode repetir comigo? Jesus. 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 Essa foi a palavra que com certeza nessa noite nós vamos conversar. Que doce nome. Que doce nome Jesus tem. O nome mais pronunciado, o nome que quando pronunciado transmite paz, transmite harmonia, transmite alegria, transmite cura, libertação, transformação, vida eterna. Nome mais conhecido, nome mais buscado, mais pronunciado. Nome que um dia todo joelho vai se dobrar perante esse nome, toda língua vai confessá-lo como Senhor. Acredite você ou não, querido, minha querida, um dia todos nós confessaremos que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Salvador do mundo, Ele é o Cristo, Ele é o ungido de Deus, Ele é o Messias prometido, Ele é o Senhor dos senhores, aquele que veio para reinar sobre o seu povo. Jesus. Mas
creio que todos nós precisamos mais de Jesus. Nós estamos muito cheios de nós mesmos, cheio de autoconhecimento, cheio de conhecimentos dos mais variados e pouco de Jesus. Precisamos, a começar por mim, queridos, mais de Jesus. Mais de Jesus, da sua presença, porque só Ele faz a diferença em nossa vida, só Ele pode trazer a paz que a razão não explica, mas que o coração sente. Jesus. Só Ele é a verdadeira esperança, nele reside toda a expectativa de um tempo abençoado. 2019 será diferente na minha e na sua vida se Jesus reinar em nossos corações. Isso eu não tenho dúvida, independente do que acontecer. Se Jesus reinar no seu e no meu coração, o nosso ano será diferente. E por que isso, queridos? Por que Jesus precisa reinar em nosso coração? E eu vou me basear no texto que vocês e nós lemos no começo. E o texto começa dizendo o seguinte: porque dele. Jesus tem que reinar em nosso coração porque Jesus é o primeiro, Ele é o princípio. Porque dele. Ele é o princípio, tudo começou através dele, por intermédio dele. João fala isso claramente, ele diz assim, capítulo 1 de João 1-3, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. Se não fora Jesus, nada existiria. Jesus não é um mito, não é um simples carpinteiro, ele não é uma lenda, não é um mártir da história, ele não é um revolucionário. Jesus é Deus. Ele é Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Sem Jesus não há nada, há vazio. Jesus é o princípio de onde surgiram todas as coisas visíveis e invisíveis. Por isso eu te pergunto, meu querido e minha querida, quando você faz planos, os teus planos principiam em quem? Quando os teus sonhos são gerados, eles vêm da onde? Surgem da onde? Ou de quem? O princípio de tudo é Cristo, por isso todos os teus planos, todos os meus planos têm que ter como início, têm que ser gerados em Jesus. Jesus tem que ser o princípio de tudo aquilo que nós precisamos, tudo, tudo, tudo. Tudo começa em Jesus, Ele é o princípio. Jesus deve reinar em nossos corações, porque Ele é o meio. E nós lemos no texto, porque dele, por meio dele, nada acontece que fuja do seu controle. Mateus 28:18 diz que Jesus dizendo isso, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade é de Jesus. E não está dizendo alguma autoridade, está dizendo toda autoridade pertence a Jesus. O nome sagrado de Deus, revelado a Moisés no Sinai, foi Eu Sou. A expressão Eu Sou. Quem herda essa expressão é Jesus Cristo. E no Evangelho de João, por 7 vezes, ele se declara Eu Sou. Você vai ver comigo, se puder, em João 6,35, ele diz assim: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. O único alimento que nós precisamos
é Jesus. É Jesus. A sua fome e a sua sede, só Jesus pode saciar. Só Ele pode saciar. Em João 8,12 ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele não é um espírito de luz, ele não é um espírito evoluído, ele é a própria luz, ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Sem ele nós andamos em trevas, e Jesus é o caminho que ilumina a nossa trajetória, queridos. João 10,9 diz: eu sou a porta, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Esta porta, Jesus fala sobre ela. Preste bem atenção que a porta que está aberta em muitos lugares não é Jesus. Porque no Sermão da Montanha ele diz assim: entrai pela porta estreita. E aí há um parênteses, abre-se um parênteses dizendo o seguinte: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Fecha os parênteses. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Mateus 7, 13 e 14. A porta é estreita e o caminho é apertado. Poucos entram e poucos seguem no caminho. Tem muita gente que acha que está indo para o céu. Esse evangelho ralo, esse evangelho de açúcar, que está sendo pregado hoje em dia, meus irmãos, fuja dele. Porque a porta é estreita e o caminho é apertado. Foi Jesus quem diz isso. Ainda sobre a porta, em Apocalipse 3,7, ele diz assim: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. A porta que Jesus abre, ninguém fecha. E aquela que ele fecha, ninguém abre. Ele tem autoridade absoluta sobre todas as coisas. Em João 10,11 ele diz: eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Queridos, só o bom pastor, só o verdadeiro pastor que deu a vida por nós. Onze, 25 de João: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus matou a morte quando ressurgiu. O aguilhão da morte foi vencido. O ferrão da morte foi vencido. O ferrão da lei, que é a morte, foi vencido. Jesus é a ressurreição, por isso eu e você não ficaremos no sepulcro, não ficaremos num cemitério. Porque naquele grande dia nós ressuscitaremos com o Senhor. Ele venceu a morte. João 14,6 diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Caminho para os pés, verdade para a mente e vida para a nossa alma. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho. Não existe caminho, outro caminho que possa levar até Deus. Todos os caminhos levam a Deus, isso é falácia, é mentira. Só há um caminho, e esse é Jesus. 1 Timóteo 2,5 diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só há um mediador, aquele que morreu por mim e por você. Só Ele faz ligação, só Ele é a escada que liga os homens a Deus, que liga a terra aos céus. Por fim, em Colossenses 3,11, o meio, está escrito assim: porém Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Verdade absoluta. Não existe nada fora de Jesus. Tudo é em Jesus.
Por que Jesus tem que reinar nossas vidas? Porque Jesus é o fim. Nós lemos, porque dele, por meio dele, e agora, para ele são todas as coisas. Aquele que foi o início, aquele que é o meio, aquele vai terminar, o mesmo vai terminar todas as coisas, ou nele todas as coisas vão terminar. Ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio de tudo, é o meio e será o final. Ele julgará o mundo. E ele só pode julgar o mundo porque deixou a sua glória, se encarnou, se tabernaculou, viveu entre nós, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, donde há de vir julgar os vivos e os mortos, é o nosso credo. Ele experimentou as nossas dores, queridos, e recebeu pela sua humilhação a primazia de julgar todas as coisas. Jesus hoje é o nosso advogado, mas no final das coisas ele será o juiz. Nunca se esqueça disso, porque ele esteve aqui na terra, porque ele se encarnou, ele pode nos julgar. Ele pode dizer se nós iremos ou não viver a eternidade com ele. Filipenses 2, 5 a 11 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação em ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o final de todas as coisas. Nós nos encontraremos com Ele. Não se iluda, meu irmão. Não se iluda, minha irmã. Apocalipse 5, 11 e 12 diz: vi e ouvi uma voz e muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Ainda em Apocalipse 1, 7, 8 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Jesus é o princípio, Jesus é o meio, Jesus é o fim. Sem Jesus não há nada, é vazio. Você creia ou não. Agora eu preciso dizer a você, se você não entregar seu coração a Ele, você está fora disso. Eu quero concluir dizer que ter Jesus é ter tudo. Não possuí-lo é não possuir nada. Conhecê-lo é conhecer o Pai, aceitá-lo, recebê-lo como Senhor, o Salvador, é ter vida, é ter alegria, é ter paz, é ter certeza, é ter convicção, é ter perdão, é ter vida eterna. Tomar conhecimento do Cristo apenas em teoria não trará mudança alguma na vida de cada um de nós. É necessário que tenhamos um profundo conhecimento do Cristo vivo. É necessário termos uma experiência pessoal com Ele. É necessário conhecê-lo, e isso significa ter com Ele uma amizade e comunhão, colocar a nossa vida aos seus cuidados. 2019 não será um ano especial, como nós estamos esperando em nossa vida espiritual, se Jesus Cristo não reinar em nosso coração. Que tal iniciar? Quero chamar o pessoal do louvor, por favor. Que tal iniciar 2019 com um novo proprietário, com um novo Senhor,
Se você conhece a Jesus, eu creio que essa é uma oportunidade de você renovar os teus votos com Ele. Mas se você não o conhece, é a hora de você se entregar a Ele. Porque Jesus é o princípio, é o meio e é o fim. Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória eternamente. Amém.